Hoje, no Globo, o doutor Romeu Tuma, a quem o Chico enviou várias cartas, dizia o quê? A culpa é da polícia militar. E nós precisamos dizer nesse ato aqui que a culpa não é da polícia militar. A culpa é de todos eles juntos. É da Polícia Federal, é da Polícia Militar, da Justiça Brasileira, é do Presidente da República. Todos somos no mesmo coro, porque quando eles inventam que vem aqui desarmar o povo aqui, quem que ele desarma? Eles pegam a espingardinha de caçar preado trabalhador e deixam os fazendeiros com metralhadora calibre 12 e escopeta guardada no seu salão. Eu fico pensando, o companheiro Avelino estrala de forma a fazer com que os pobres dessa cidade tivessem um pouco mais de direito, tivessem um pouco mais de conquista, fossem um pouco mais respeitados. O companheiro Chico não ganhou as eleições. Alguns imaginavam que a partir daí o Chico fosse desanimar. Qual não foi a surpresa dele? Que ao invés de desanimar, a luta do companheiro Chico ganhou outra dimensão. O companheiro Chico começou a ser reconhecido por organismos internacionais, pelo Banco Mundial, pelo BIRD, pelo movimento ecológico do mundo inteiro. Ele começou a ser reconhecido, começou a ganhar prêmio, começou a viajar e a contar no mundo o que acontecia aqui. E começou inclusive a dar palpite, opinião sobre empréstimos que empresas estrangeiras ou que bancos estatais iriam fazer aqui. E por isso aumentou o ódio dos grandes proprietários contra o companheiro Chico. Aumentou o ódio a ponto de culminar com a morte dele no dia 22. O que essas pessoas imaginam? Será que essas pessoas são tão burras que imaginam que matando o Chico Mendes, mataram a luta do Chico Mendes? Será que eles não percebem? Será que esses ricos não têm exemplo na história? Será que eles não percebem que esses mesmos grupos de ricos mandaram matar Jesus Cristo há 2000 anos atrás? E o povo não esqueceu as ideias de Jesus Cristo. Será que esses mesmos não estão lembrados que foram eles que mandaram matar Tiradentes, esquartejar e colocar sua carne pendurada nos postes? Para que o povo nunca mais se lembrasse de Tiradentes? 30 anos depois o Brasil conquistou a sua independência. Crianças morrerem de fome antes de completar um ano de idade, porque a política econômica é assassina nesse país. Eu queria dizer para vocês uma coisa bem simples, para cada um de vocês guardar na cabeça. Vocês conheciam bem o Caboclo Chico. Vocês sabiam o que o Chico queria. Vocês sabiam o que o Chico dizia. Vocês sabiam o que o Chico pensava. Pois bem, o que o companheiro Chico, que deve estar no céu nesse instante, espera de cada um? Ele espera que aumente a coragem e a disposição de luta de cada companheiro. Ele avisou para nós antes de morrer. Ele dizia sempre, o dia que eu morrer, meus companheiros vão se dobrar, cada um vai valer por 10 e a luta vai continuar. E é isso que tem que acontecer. É isso que tem que acontecer. Porque se agora houver por parte dos trabalhadores e de todos nós medo e preocupação, o que vai acontecer? Eles vão ficar rindo da vida e vão matar mais. Exato. O que nós deveremos esperar? Em primeiro lugar, justiça. Nós achamos que o povo brasileiro, a única coisa que quer é justiça. Que a polícia prenda esses assassinos do companheiro Chico. Mas muito mais do que isso, está na hora da gente provar, e aqui nós vamos ter que tentar fazer um movimento com os partidos políticos, com o movimento sindical. Se é verdade que esses dois sujeitos tinham 30 mil hectares aqui, se é verdade que eles eram bandidos em Minas e no Paraná, já vieram fugidos, se é verdade que aqui eles ficaram contratando grileiro e já mataram mais de um, e se é verdade que essa propriedade deles pode até ser grilada, o que deveria acontecer numa atitude nobre do governo? O governo deveria desapropriar essa terra e dar para os trabalhadores rurais cultivar essa terra.
ao invés dessa terra ficar na mão de bandido e de grileiro. Porque se o governo fizesse isso, cada fazendeiro que manda matar alguém perdesse a sua terra, na verdade essas pessoas iriam ter medo de continuar matando o trabalhador rural. A segunda coisa que nós esperamos é que o ministro da Justiça, que o presidente da República tenha a competência de dizer ao ministro da Justiça que ele não serve por cargo, porque enquanto ele está lá já morreu mais de 300 trabalhadores e ainda nenhum patrão foi preso, é só o trabalhador que é preso. Mais do que isso, companheiros, eu acho que na cabeça de cada um de nós, de todos os partidos políticos que estão aqui presentes, de todo o movimento sindical que estão aqui presentes, de todo o movimento popular, da igreja, que tem lutado como nunca nesse estado, no norte e no nordeste, para tentar conscientizar o povo. É importante a gente saber que além do governo como adversário, além do governo como incompetente, nós temos um inimigo comum. Quem ama a democracia, quem ama a liberdade, quem ama a reforma agrária, tem um inimigo comum. Esse inimigo chama-se União Democrática Ruralista, a famosa UDR, que é quem anda, na verdade, contratando pistoleiro para matar trabalhador que vai querer trabalhar a sua terra para plantar feijão e arroz para comer. E nós precisamos dizer alto e bom som. O governo precisa começar a investigar cada crime. Colocar policiais sérios para fazer isso, porque nós sabemos que tem muitos policiais que são capachos de fazendeiro na cidade do Nordeste brasileiro. É preciso que haja seriedade. E vocês sabem, companheiro, para terminar, de que cada um de nós, tanto nós de São Paulo, como companheiros do Acre, de Rondônia, que chegaram aqui agora, sabe, todos nós temos um compromisso sério. É não deixar a coisa agora esfriar. É não deixar, sabe, o que eles querem que o povo esqueça, o companheiro Chico Mendes. Agora é que nós temos que mostrar para eles que nós vamos fazer a luta do companheiro Chico Mendes ser conhecida nesse país. Agora é que nós vamos arrumar a solidariedade, não apenas para dar sobrevivência para a companheira do Chico e para os seus filhos, mas arrumar a solidariedade para dar ajuda concreta à luta dos trabalhadores que defendem a Amazônia, à luta dos trabalhadores que defendem o seringal, à luta dos trabalhadores que defendem a manutenção das castanheiras e à luta dos trabalhadores que brigam por reforma agrária. A classe dominante ela está ficando com medo, porque ela sabe que a classe trabalhadora está amadurecendo. Ela sabe que a classe trabalhadora está tomando consciência. Ela sabe que aqui hoje está PV, PT, daqui a pouco chega companheiro do PMDB, daqui a pouco chega do PDT, sei lá. O movimento sindical, ele sabe que está crescendo a solidariedade. E eles começam a ficar com medo. Eu queria terminar dizendo à companheira do Chico que possivelmente de todos nós seja que esteja com maior dor. É que a sua luta, companheira, não foi em vão. O sacrifício que uma companheira militante, como a companheira do Chico Mendes vem fazendo, para que garantisse ao Chico levar a luta que ele levou, precisa merecer elogio e respeito de todos nós que somos militantes sindicais e militantes políticos. Nós queremos dizer a essa companheira que eu acredito que nenhum de nós que está aqui vai esquecer de que ela precisa educar essas crianças, de que essas crianças precisam ser educadas como gente e não virar como é que normalmente vira criança sem pai nesse país. Nós queremos ajudar essas crianças a ser de gente. Eu acho que é um compromisso dos partidos políticos progressistas. É um compromisso do movimento sindical, da CUT, da CGT. É de que a gente precisa transformar cada palavra do Chico numa profissão de fé por esse país velho fora de guerra. Daqui a pouco eles vão perceber que o que Chico falava aqui, que era ouvido apenas pelos companheiros do sindicato dele, vai ser discutido lá no Agreste de Pernambuco, vai ser discutido lá na Bahia, vai ser discutido lá na favela de São Paulo, vai ser discutido na fábrica. E se eles queriam pagar para ver, eles vão ver. O companheiro Chico, na verdade, deve ser eleito hoje. Deve ser eleito aquilo que ele já foi pela imprensa burguesa, que hoje elegeu o Chico como o maior defensor da Amazônia. Nós deveremos eleger o Chico hoje, o símbolo da descrença nesse governo. Deveremos eleger o companheiro Chico hoje como o mártir da classe trabalhadora camponesa desse país, porque o que ele fez foi dedicar 44 anos da sua vida. 44 anos, mesmo quando ele não tinha consciência, em luta da liberdade dos trabalhadores. Por isso, companheirada, nós vamos ter que ir embora, porque nós
Pra cá tivemos que contratar um avião para poder chegar aqui, tem horário. Mas eu queria dizer para vocês que não vai demorar muito, vocês vão ver quase todos nós aqui outra vez, sendo solidários junto com você na luta. E que nós vamos nos encontrar em congresso da CUT, em reunião dos partidos, em congresso de igreja, nós vamos nos encontrar. O que é importante é a gente dizer, olhar para a cara do companheiro Chico e dizer alto e bom som: Chico, a tua morte não foi o fim, ela foi o início da libertação da classe trabalhadora brasileira.